Então vamos lá. Então nosso problema é exatamente isso daqui, né? Minimizar o custo da cesta dado um certo nível de renda a ser obtido, o barra. Então, como essa função aqui, né? Ela é sempre monótona, certo? O que acontece? Você vai maximizar nesse conjunto de possibilidades aqui. Esse conjunto de possibilidades tem que gerar uma restrição ativa, né? Então vai ocorrer com igualdade. Então, para você resolver esse problema, basta encontrar o lagrangiano. Então, lagrangiano aqui nesse caso, u de x, y, lambda, vai ser px mais qy, né? Menos lambda, aí aqui u de xy menos o bar, tá? Então veja que é muito parecido com o que a gente tinha feito antes, só que a diferença é que antes os preços e esse nível de utilidade aqui já eram dados, era um número fixo. Agora a gente está deixando eles como parâmetros livres. Então, se você derivar aqui em relação a x igual a zero, que equação você vai obter, né? Você vai obter P menos lambda, aqui o' de x, igual a zero. Veja que essa equação aqui, ó, ela vai ser sempre verdadeira para qualquer nível de utilidade u, certo? Então, se você muda a sua função de utilidade, essa equação aqui vai continuar sendo verdadeira lá, tá? Claro que desde que esse u seja diferenciável, né? Então aqui no caso você vai ter P menos lambda, e agora você vai derivar essa função aqui, ó, em relação ao x, né? Então derivar em relação a x, como é que vai ficar? Essa função aqui derivada em relação a x, o alfa desce, né? Fica x elevado a alfa menos 1 vezes y elevado a 1 menos alfa, né? Que pode ser pensado como também alfa e aqui y sobre x elevado a 1 menos alfa, né? Por quê? Porque aqui, ó, alfa menos 1 é o simétrico do 1 menos alfa, né? É um negativo, basta multiplicar por menos 1. Se você pega esse alfa menos 1 por menos 1, vai dar 1 menos alfa. Então, para você fazer o expoente aqui ficar o mesmo para o x e para o y, basta pegar o x e passar para baixo. Então, esse aqui é o u' de x. E o u' de y a gente também vai precisar depois. Vamos fazer logo aqui. O u' de y vai ser 1 menos alfa, certo? E aqui vai ficar x dividido por y elevado a alfa por simetria, tá? Então esse aqui é o x e esse aqui é o y. Aqui vamos colocar o parênteses, tá? Para não haver confusão. Então de novo, ó, quem é o x, né? É alfa vezes y sobre x elevado a 1 menos alfa. Então voltando para cá, a gente já sabe que essa parte aqui vai dar alfa vezes y dividido por x elevado a 1 menos alfa. Isso aqui tem que dar igual a zero. Ou seja, você vai ter P vai ser igual a lambda alfa, aí y sobre x elevado a 1 menos alfa. Então, se você pensar de forma simétrica, tá? Então, essa aqui é a primeira equação. A segunda equação vai vir de onde? Vai vir quando você deriva o lagrangiano em relação a y, tá? Depois você pode fazer com mais calma, vai verificar que o Q vai ser igual a lambda vezes u' de y, certo? Só que quem é o u' de y? É 1 menos alfa vezes x sobre y elevado a alfa. Então, para você se livrar aqui do lambda, né, nesse momento, né, é sempre igual, você tenta se livrar do lambda, basta você dividir uma equação pela outra. Então, você pega P sobre Q
o lambda vai desaparecer aqui, né? Vai ficar só alfa sobre 1 menos alfa. Aí vai ficar y sobre x elevado a 1 menos alfa, vezes, como eu estou dividindo por isso, né? Basta trocar aqui a ordem desses dois elevado a alfa. E aí, quando você multiplica esse com esse expoente aqui, milagrosamente, vai somar com esse e vai dar 1. Né? Então, graças a Deus, as contas no final, que eram muito complicadas, tá? Não ficam tão complicadas assim, porque aqui a soma dos expoentes dá 1. Tá? Então, você vai fazendo as contas, acho que está ficando muito difícil, aí, de repente, tudo se resolve. Aí, ó, vamos lá. Só que aqui a gente não resolveu, né? O que a gente fez aqui, na verdade, foi achar uma relação indireta entre x e y. Tá? Vamos tentar achar agora uma relação direta entre x e y, ou seja, achar o y em função do x. Para achar o y em função do x, basta pegar esse x e passar para lá multiplicando, esse passar dividindo e esse multiplicando. Então vai dar p sobre q vezes 1 menos alfa sobre alfa vezes x. Então esse daqui é o nosso y. Então achamos aqui uma relação direta entre o x e o y. Só que para resolver, ou seja, para achar o x e para achar o y, você só tem uma equação aí, você precisa da outra. Quem que vai ser essa outra equação? Da utilidade, né? Aquela restrição que estava em formato de desigualdade, a gente sabe que vai ser igualdade. Então, ó, a gente vai ter o que, ó? A gente vai ter que o u de x, y, tá? Na solução tem que ser u bar. Só que quem é o u de x, y, né? É x elevado a alfa, não é isso? Y elevado a 1 menos alfa é igual a u bar. Só que nesse caso aqui o y a gente sabe em função do x. Então aplicando essa substituição aqui, né? Você vai ter, ó, p sobre q vezes 1 sobre alfa, 1 menos alfa sobre alfa, vezes x elevado a 1 menos alfa vai ser igual a u bar. Só que outra mágica vai acontecer aqui de novo, ó, porque a gente está multiplicando várias coisas aqui e depois tudo isso está sendo elevado a 1 menos alfa. Esse 1 menos alfa é expoente de cada uma dessas multiplicações, certo? Então vai ser expoente do x. Então x vai ser elevado a 1 menos alfa também. Só que x elevado a 1 menos alfa, junto com esse x elevado a alfa, vai dar, o expoente vai dar 1. Ou seja, nessa parada toda aqui, o x vai ser elevado por 1, vai ser x. E essa outra coisa aqui que ficou sobrando, né? Aí não tem jeito. Essa coisa tem que estar elevado a 1 menos alfa. Isso aqui vai ser u bar. Então, se você resolver essa equaçãozinha aí, certo? Você vai ter que o x vai ser u barra. E aqui você vai passar para o outro lado, vai inverter tudo, né? Vai ficar q sobre p. Aqui vai ficar alfa 1 menos alfa. E aqui vai ficar elevado a 1 menos alfa. Então, essa daqui, ó. Quem é esse cara aqui? Isso aqui, ó, é a demanda ixiana, a função demanda ixiana de x. Por que função? Porque agora o p, o q e o u barra, né, são os parâmetros livres. Então você, para cada p, para cada q, para cada u barra, você consegue determinar quem é a demanda pelo x naquele caso ali. É a demanda ixiana. Então, ó, isso daqui, ó, você pode até escrever da seguinte forma: u de x de p, q, u barra, certo? Vai ser u barra q sobre p alfa 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa. E a demanda pelo bem y, você aproveita a simetria da função de utilidade, né? Então vai ser u barra, só que quem faz o papel do q para o y é o p. Quem faz o papel do p para o y é o q. Quem faz o papel do alfa é 1 menos alfa. Quem faz o papel de 1 menos alfa é o alfa. E quem faz o papel do 1 menos alfa aqui é o alfa. Pronto. Então,
O bom de ser uma função simétrica, você só precisa resolver uma das variáveis, a outra você aproveita a simetria, certo? Então, uma observação que eu queria fazer é, veja que mudou completamente a estrutura que tinha antes, né? Antes tinha uma exponencial, raiz quadrada, sei lá o que. Apesar de ser Cobb-Douglas, nas dois casos, Cobb-Douglas usando logaritmo e Cobb-Douglas usando exponencial, a função demanda-xiana deu totalmente diferente. Isso não acontece com a demanda marshalliana. Se você pega uma função demanda marshalliana que é idêntica, né? Só está mudando o formato, a demanda marshalliana é a mesma. Mas a ixiana não. Por quê? Porque a ixiana, o teu conjunto de restrição depende da função utilidade. Já na demanda marshalliana, o teu conjunto de restrição não depende da tua função utilidade. Quando eu digo não depende, eu digo não depende do formato dela, certo? Tudo bem? Então essa daí a gente fez o caso completo da função demanda ixiana, certo? Para essa função utilidade Cobb-Douglas daquele formato. Então se eu coloco Cobb-Douglas em outro formato, isso aí também vai mudar, certo? Então é uma observação que é importante do ponto de vista teórico, tá? A função demanda ixiana depende da forma, né, tá? Por quê? Porque a função demanda marshalliana ela depende apenas do formato das curvas de nível. Se eu tenho duas funções que geram as mesmas curvas de nível, a função demanda marshalliana é a mesma, mas as ixianas não. Você pode ter duas funções que geram as mesmas curvas de nível, mas que, quando você calcula a demanda ixiana, vai dar diferente para as duas, tá certo? Então, a Cobb-Douglas, né, quando você escreve assim, né, Cobb-Douglas assim, ou assim, certo? Do ponto de vista de curva de nível, essas duas funções são as mesmas. Elas geram as mesmas curvas de nível. Então, as demandas marshallianas geradas por essa e por essa são as mesmas. Mas, quando você vai calcular a demanda ixiana por essa e por essa, vai dar diferente. Por mais que sejam as mesmas curvas de nível. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Escrevemos meia página aqui das minhas anotações. Vamos lá. Tem muita coisa ainda pra gente falar hoje. Isso aqui é importante. Vamos agora falar o que a gente chama de lei da demanda compensada. O que diz essa lei da demanda compensada, né? Então, seja uma função de utilidade aqui contínua e localmente não saciável. Então, para todos P e o barra temos P' P
Vamos lá? Então, a primeira coisa, vamos tentar entender o que diz isso daí, certo? Esse P e esse P' aqui não são números reais não, certo? São vetores. Então, esse P aqui, você deve entendê-lo, certo? Esse P como sendo um vetor de preços P1, P2, até Pn, certo? Um preço para cada bem. A mesma coisa o P', certo? P' vai ser também um vetor de preços P1, P2, P3, P', até Pn', certo? Então, você tem uma economia que você está olhando em dois momentos. Um primeiro momento em que o nível de preços eram esses, e um segundo momento em que o nível de preços era esse, certo? Esse U barra é um certo nível de utilidade, certo? Então, esse U barra, ele é um número real, certo? Ele representa um certo nível de utilidade que você tem. Então, e esse H, certo? Esse H, ele é um vetor de funções de demandas ixianas. Então, vou baixar um pouquinho para cá. Então, H de P' U, né? Esse aqui vai ser HX1, né? De P' U, H de X2 P' U e até H de Xn P' U barra. Tá bom? Então, esse H também é um vetor e esse outro H aqui também vai ser um vetor, certo? Então, isso aqui, ó, o que significa essa parada aqui, né? Isso aqui são todas as demandas para cada um dos bens, bem 1, 2, 3 até bem N, quando os preços eram P' e o nível de utilidade a ser atingido é o barra. E aqui são todos os níveis todas as demandas pelos bens 1, 2, 3 até N, certo? Quando o nível de preços era P e o nível de utilidade é o barra. Então, o que está sendo feito aqui é o seguinte: a economia mudou, né? A economia antes eram esses preços e agora são esses preços, e o nosso consumidor ele não quer mudar um certo nível de utilidade que ele fixou por algum motivo, certo? Então, você tem um certo nível de satisfação hoje, vai ter um certo nível de preços da economia, daqui a um ano todos os níveis de preços mudam, só que você não quer mudar o seu nível de utilidade. Então você vai escolher um outro conjunto de cestas, certo? E aqui, já que aqui é um vetor, aqui é um produto de vetores, certo? Produto de vetores, produto escalar, certo? Então, vai ser entrada 1 com entrada 1 aqui, entrada 2 com entrada 2 aqui, até a última entrada N aqui com entrada N aqui, certo? E ele está dizendo que esse produto aqui é sempre menor que igual a zero. Tá? Então, antes de fazer a interpretação econômica desse resultado e explicar por que ele é tão importante, vamos demonstrar por que esse resultado é verdade. Tá? Então, olha só. Apesar de ser uma coisa que parece ser muito complexa, tá? A demonstração desse resultado, na verdade, é muito simples. Vocês já copiaram aqui tudo? Se não precisar copiar, depois eu coloco lá na pasta, tá? Então, ó, a demonstração desse resultado na verdade ela é quase elementar. Bem, você tem um certo nível, sua demanda ixiana, quando os preços eram P' e a utilidade é o barra, certo? E você tem a sua demanda marshalliana, né? Quando os níveis de preços eram P e aqui U, certo? Então, o que acontece? Vamos pegar e multiplicar essa demanda ixiana aqui pelo nível de preços P', tá? Então, o que está dizendo aqui? Tá? Esse produto aqui, o que significa esse produto? Esse produto é o gasto que o nosso consumidor tem
certo? Escolhendo a demanda ixiana, certo? Quando os níveis de preço eram P'. Então, se você pega as tuas demandas ixianas, quando o nível de preço é P' e multiplica por P', isso daqui dá exatamente o seu custo, quanto você gastou para obter aquela cesta de bens, certo? Bem, se esse é o custo que você teve para obter a cesta ixiana, lembrando que a cesta ixiana é aquela que minimiza o custo, qualquer outra cesta, dada esse nível de preços P', né? Então, aqui, vamos imaginar que os preços, nível de preços estão fixos em P'. Então, dado esse nível de preços, a demanda ixiana é a que minimiza o seu gasto total, certo? Então, qualquer outra cesta de bens vai gerar um custo pelo menos maior que igual ao custo gerado pela ixiana. Por quê? Porque a ixiana, por definição, é aquela que minimiza os custos, tá? Então, em particular, quando você pega aqui e multiplica essa outra cesta, tá? Então, isso aqui nada mais é do que uma outra cesta, e multiplica por P', isso aqui vai ter que ser maior que igual ao custo gerado pela demanda ixiana, tá certo? Então, a mesma coisa quando você fixa o nível de preços em P. Quando você fixa o nível de preços em P, a cesta que gera o menor custo é a cesta gerada pela função demanda ixiana, por definição, certo? Então, a demanda ixiana é a que minimiza o custo. Então, qualquer outra cesta vai gerar um custo maior. Qual é o custo da ixiana? O custo da ixiana é P vezes H de PU bar. Isso aqui vai ter que ser menor que igual a P ixiana de um outro nível de preço. Então, como eu estou escolhendo uma outra cesta, isso aqui vai ter que gerar um custo pelo menos maior que igual ao custo mínimo que é gerado pela ixiana, tá certo? Então, você tem essas duas desigualdades aí, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos tem que fazer um truque aqui. Sim. Essa equação aqui de baixo, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar esse cara para esse lado e esse cara para esse outro, tá? Então, vai ficar assim, vai ficar menos PH P' U barra menor que igual a menos PH P U barra, certo? Então, daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi passar esse cara para esse lado e esse cara para esse outro lado. Então ele fica negativo, esse cara fica negativo e o sinal da desigualdade não muda. Agora eu vou somar essa equação 1 aqui com essa equação 2, certo? Vou somar essas duas aqui agora. Então, quando eu somo essas duas, o que acontece? Vai ficar P' H de P' U barra menos P que multiplica H de P' U barra menor que igual a, aqui, né? P' HP U barra menos PHP U barra. Tá, isso daqui o que você pode fazer? Você pode colocar esse cara aqui em evidência, né? Nesse lado bem aqui. Coloca esse cara aqui em evidência. E desse outro lado você coloca esse cara aqui em evidência. E vai ficar como? Né? Vai ficar P' vezes HP' U barra menos H. Desculpa, tô falando besteira. Eu vou colocar esse cara aqui em evidência. Então vai ficar P' menos P vezes H de P' U barra menor que igual, e aqui eu vou colocar também em evidência, vai ficar P' menos P, H de PU barra, e depois eu passo para o outro lado e coloco P menos P em evidência. Então vai ficar H P' U barra menos H
P U bar. Aqui e aqui vai ficar menor que igual a zero. Pronto, fim. Certo? Então, a lei da demanda compensada, você pode interpretar dessa forma. É uma consequência direta da própria definição de função demanda X-iana. Né? A função demanda X-iana é que minimiza o custo, tá? E foi a única coisa que a gente utilizou para chegar nessa formulação aí. Certo? Só que a melhor forma de você entender a lei da demanda compensada não é quando você coloca esses preços P e P' totalmente livres e muda qualquer coisa. É quando você muda o preço de um único bem. Certo? Então, ó, imagina o seguinte. Imagina que você quer mudar só o preço do primeiro bem. Então, ó, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Digamos que você vai ter aqui o nosso P, que vai ser P1, P2, P3 até Pn, certo? Aí você vai ter o nosso P' igual a... Eu vou trocar só o primeiro preço. Então, P1, P2, P3 até Pn. Tá? Então, vamos dizer que de um ano para o outro só mudou o preço do primeiro bem, só mudou o preço da laranja, certo? E dos outros bens tudo se manteve constante. Quando você faz o vetor P' menos P, esse vetor vai ser o que, né? Vai ser P1' menos P e o restante vai ser tudo zero, certo? Então aquele vetor P' menos P, ele está medindo a diferença entre os preços de todos os bens. Se eu estou mudando só o preço do primeiro bem, é porque as outras diferenças vão ser tudo zero, certo? Agora, quando eu pego esse vetor aqui e multiplico pelo vetor de demandas X-ianas, tá? Como é o produto escalar, como é que vai ficar, né? Aqui vai ser um vetor de n entradas, né? Só que o que vai importar mesmo é só a primeira entrada. Por quê? Porque todas as outras entradas vão estar multiplicadas por zero, então vão sumir. Então, essa coisa aqui, ó, né? Esse produto aqui, neste caso especial, né? Vamos dizer que esse aqui é um caso especial. Caso especial que você só muda o preço do primeiro bem, tá? Esse produto aqui, ele vai ficar como? Ele vai ficar só P1' menos P, certo? Vezes H1, né? H do primeiro bem, P' U barra menos H1 P U barra, menor que igual a zero, tá? E aqui a análise fica muito mais simples, tá? Por quê? Porque aqui P1' menos P1, isso aqui é um número real. Isso aqui também é um número real. Não é mais produto de vetores. Agora é produto de números mesmos. O que acontece se esse cara aqui for negativo? Ou seja, se o preço do bem 1 cair, né? Se o preço do bem 1 cair, essa diferença aqui vai ficar negativa. Isso aqui tem que ser o quê? Para que esse produto desses dois números reais seja menor que ou igual a zero. Tem que ser positivo. Ou seja, se o preço do bem 1 cai, a demanda X-iana por ele necessariamente sobe. E se o preço do bem 1 sobe, né, significa que esse cara aqui é positivo. Ou seja, esse outro termo aqui tem que ser o quê? Negativo. Conclusão disso tudo é que se você adota a demanda X-iana, não existe bem de Giffen para demanda X-iana. Tá certo? Lá no final da aula, espero que essa aula ainda, a gente vai falar de efeito renda e efeito substituição. O efeito substituição é medido exatamente pela diferença marginal, como uma mudança marginal nos preços afeta uma mudança marginal nas demandas X-ianas. Então, o efeito de substituição ele é sempre negativo, exatamente pela lei de demanda compensada. Tá certo? Tudo bem até aí? Porque às vezes na graduação o pessoal fala, o efeito de substituição é sempre negativo.
Mas o efeito de substituição, as pessoas se confundem, tá? O efeito de substituição, ele é sobre a demanda Hicksiana e não sobre a demanda marshalliana, tá? Porque seria uma coisa meio contraditória, né? Como é que o efeito de substituição é sempre negativo e ao mesmo tempo você tem Bend-Giffen, né? Esse sempre aí não tá muito forte, digamos, não, porque esse sempre aí está relacionado com a demanda Hicksiana e não com a demanda marshalliana. Então, se você adota a demanda Hicksiana, não existe Bend-Giffen na demanda Hicksiana, tá certo? Só nas demandas marshallianas. Tudo bem? Quando você diz demanda marshalliana, é a mesma que a valrasiana. Eu estava chamando valrasiana, né? É mesmo. Que dependendo do livro, eles chamam de uma coisa ou de outra. Eu não sei o que o Marco Aurélio faz, mas ele chama. Ele fala valrasiana, né? Então, vocês querem dar continuidade já? Passar para frente? Então, vamos agora, já falamos os demais da função demanda Hicksiana, tá? Vamos falar uma coisa que é uma consequência quase direta aí, disso daí, que é o seguinte, que é a chamada função dispêndio. Essa função dispêndio é o que eu estava chamando agora, até agora há pouco, de função custo, tá? Só que não é tão legal você chamar de função custo, porque essa palavrinha, função custo, a gente vai guardar ela para produção, certo? No final das contas, a gente sabe o que a gente está querendo dizer, né? Mas vamos dar as coisas os nomes corretos, tá? Então, o que é a função dispêndio, né? A função dispêndio nada mais é, a gente vai chamar de E, certo? O Ezinho. Então é uma função que vai do R em mais do R pro R, tá? Função esse domínio, esse contra-domínio aí é exatamente o seguinte: é o gasto gerado pelo consumidor que resolveu usar a demanda Hicksiana, dado o nível de preços P e o nível de utilidade U bar. Tá? Então isso aqui nada mais é do que P que multiplica H de P U bar. Tá? Então essa daqui é a função dispêndio. Porque a função dispêndio, de novo, pega a demanda Hicksiana e calcula o custo dela. Então essa é a função dispêndio. Então, só pegando aquele exemplo anterior, aquele exemplo que a gente tinha feito com o xy igual a x alfa y menos alfa, a gente tinha calculado as Hicksianas aqui, né? HX e HY. Então, se vocês puderem me ajudar aí, só para não ter que ficar voltando nos slides, né? Quem era o HX? 2? É? Não, do exemplo 2. É o barra, né? Aí abre parênteses, né? Q sobre P. Vezes alfa, dividido por menos alfa. Elevado a... Pronto. Aí o Y é o barra, né? P sobre Q, 1 menos alfa sobre alfa elevado a alfa, não é isso? Pronto. Então, o que é que vai ser a função dispêndio nesse caso? A função dispêndio dos parâmetros aqui, P, Q e U barra, vai ser P vezes isso mais Q vezes isso.
é o custo gerado por essa cesta. Então vai ser, como vai ter o barra nos dois lados, então eu deixo até o barra aqui em evidência. Então, aqui P, aqui Q sobre P, alfa 1 menos alfa, elevado a 1 menos alfa, mais Q, que multiplica P menos Q, 1 sobre alfa menos alfa, elevado a alfa. Pronto, então isso aqui é a função de dispêndio, né? Então, lembrando que a função de dispêndio, você tem um nível de preços P, Q e um nível de utilidade U barra. Se você quiser minimizar, certo, o seu gasto, dado que você quer uma utilidade maior que igual a U barra, e dado que os preços P e Q são dados, então você vai ter que gastar exatamente essa coisa aqui, certo? Esse aqui vai ser seu gasto no supermercado. Então, ó, por exemplo, se você tem consumidores, tá? Seus clientes são clientes que tentam preservar o seu nível de utilidade. Se você muda os preços, você consegue prever mais ou menos quanto é que ele vai gastar no seu supermercado, tá bom? Bem, então essa função de dispêndio, você pode fazer ela um paralelo com a função utilidade indireta. Então, função utilidade indireta, que a gente viu no final da aula passada, o que é? É só você pegar as demandas parrasianas, né, e jogar na utilidade, e aquilo ali vai gerar a utilidade indireta. Direta por quê? Porque ele está em relação aos preços e à renda, né? A utilidade mesmo, ela é definida sobre o consumo, sobre as demandas. Então, para você falar de utilidade, olhando como os parâmetros o P, o Q e a renda, você tem que chamar de função de utilidade indireta, tá? Então, a função de dispêndio, ela funciona como sendo um dual da função de utilidade indireta. Então, ela tem propriedades duais também em relação a essas propriedades da demanda, desculpa, da utilidade indireta, tá? Então, vamos listar aqui as propriedades dessa utilidade, desculpa, dessa função de dispêndio, né? Então, vamos lá. Então, seja função de utilidade, né? Contínuo. Em Illinois. Então, nós temos um conjunto de propriedades aqui. Primeira propriedade. Aqui é mais, e aqui é L.
Ah, é. Eu coloco barra aqui para não confundir com a função utilidade 1, certo? Barra para deixar bem claro que é um número, não uma função. Vocês vão ver que o Mascarolo, ele se coloca simplesmente U, certo? Então, às vezes confunde um pouco, certo? Então deixo o barra aí. Então vamos lá? Vamos demonstrar essas propriedades todas aí. Então tá, a primeira propriedade está dizendo o seguinte, que essa função dispêndio ela é não crescente em PL. Ou seja, se você aumenta um dos preços de um dos bens, você não vai gastar menos. É isso que está dizendo. Meio óbvio, né? Como a gente vê isso daí? É o seguinte. Suponha que você faz uma mudança nos preços, certo? Então, pega um vetor aqui P, um vetor P' aqui, que tem a seguinte relação entre si, certo? Aqui o L-ésimo bem, ou seja, você está aumentando só o preço do L-ésimo bem, os outros preços você está mantendo constante, tá? Então, aumentando um pouquinho. Então, se você pegar e calcular esse produto escalar aqui, P vezes X vezes P', esse aqui vai ser o XP, certo? Mais Epsilon XL. Tudo bem? Então, ó, você tem dois problemas, né? Um problema que é minimizar a função dispêndio quando os preços são P' e minimizar quando a função dispêndio quando os preços são P. Se você está fixando, quando ele fala assim, não crescente em PL, é porque você só está mudando o PL, você não está mudando os outros. Então está fixo o bar. O teu conjunto de restrição não muda, tá? Então observe que o conjunto de restrição, que é o conjunto de todos os x, tais que isso aqui é maior que ou igual a barra, certo? Não muda. Você agora tá ok, então você está tentando minimizar uma função que é estritamente maior do que a anterior, né? A anterior é essa, né? Quando os preços eram P. Então, quando os preços eram P, você estava tentando minimizar essa função aqui. Agora você está tentando minimizar essa função que é anterior mais alguma coisa. Se você está tentando minimizar uma função que é estritamente maior e teu conjunto não mudou, é porque o novo mínimo tem que ser pelo menos maior que ou igual ao mínimo anterior. Você pode fazer um paralelo para funções reais, né? Digamos que você tem aqui, ó, um conjunto de restrição que seja esse daqui, né? Digamos que esse aqui seja o teu conjunto de restrição. A tua primeira função é essa aqui, e a tua segunda função é uma que seja maior que ou igual ao anterior. Então está aqui por cima. Então você minimizar essa função e minimizar essa no mesmo conjunto, tá? É óbvio que o mínimo da função que está por baixo vai ser sempre menor que ou igual ao mínimo da função que está por cima, né? A função que está por cima é a XP, e a função que está por baixo, desculpa, é a XP', e a função que está por baixo é a XP. Daqui para cá você aumentou o preço do bem L, né? Então, se você aumenta o preço do bem L, o teu custo total final é uma função que está acima da tua função original.
Você quer minimizar a função vermelha e a função preta. É óbvio que o mínimo da função vermelha vai estar abaixo, tá, do mínimo da função preta, que é a que está maior, tá certo? Então, é bem claro esse item aí. A segunda parte desse item fala que ela é estritamente crescente em U, né? Então, ó, estamos aqui no item U ainda. No item 1, 2, né, digamos assim, você tá o quê? Você tinha uma certa U barra e agora você vai ter, ó, você tinha uma U barra e agora você vai aumentar a U. Você vai para 1 barra linha, digamos assim, você aumentou aqui, houve um acréscimo no teu nível de renda. Ou seja, o princípio você está com o mesmo nível de preços, certo? O nível de preço não mudou e você quer aumentar o seu nível de utilidade. Se você quer aumentar seu nível de utilidade e os preços estão parados, você vai ter que gastar mais, certo? Então, se você quer aumentar seu nível de bem-estar e os preços estão parados, você vai ter que gastar mais. É isso que está dizendo, tá? Por que isso, né? Porque quando você aumenta o U barra, esse teu conjunto diminui, né? Então olha só graficamente. Você tinha aqui um determinado nível de utilidade, U barra, certo? E agora você vai aumentar a sua utilidade, né? Eu quero ter um padrão de vida melhor. Então se você quer ter um padrão de vida melhor, né, o teu conjunto de possibilidades aqui, de escolhas, também vai o quê? Diminuir. Porque para atingir esse teu nível de utilidade maior, não é toda sexta que vai atingir esse nível de utilidade tão alto, né? Então você vai estar o quê? Você vai estar minimizando a mesma função, só que num conjunto menor, com menos possibilidades. Ou seja, diminui a chance de você ter um mínimo, né? O mínimo poderia estar abaixo. Só que as hipóteses aqui, ó, é que ela é estritamente côncava. Se ela é estritamente côncava, ela é localmente não saciável. Então, quando você tem aqui a sua escolha, a sua ixiana bem aqui, e você descola dela, né, você vai acabar necessariamente tendo um gasto maior, tá? Por quê? Porque se você tivesse o mesmo gasto e uma utilidade maior, você não teria escolhido essa como função ixiana, você teria escolhido outro ponto. Então, com certeza, quando você sair daqui para cá, você vai ter que aumentar o seu gasto. É isso que está dizendo. Quando você aumenta o nível de bem-estar que você quer ter, você vai ter que aumentar o seu gasto, tá, para atingir aquele nível de utilidade, né? Então, às vezes isso daí parece que é muita conta para falar uma coisa óbvia, né? Mas, enfim, é assim que se faz, certo? Então esse aí foi o item 1, né? Agora vamos para os outros. Preciso de mais páginas aqui. Beleza? Todo mundo entendeu esse item 1 aí? Aumenta o preço, gasta mais. Aumenta a utilidade que você quer ter, você também gasta mais, certo? 2. O item 2 diz o quê? Deixa eu ver aqui. O item 2 diz que ela é homogênea de grau 1 em P, né? Ou seja, você tem o seu nível de preços P e agora você tem um certo nível de preços alfa P. Ou seja, todos os preços da economia foram multiplicados pelo mesmo valor, tá? Então, olha só, antes você estava fazendo o quê? Minimizando essa função aqui, Px, sujeito a U de x maior que ou igual a U bar. Agora você vai fazer o quê? Você vai minimizar a função alfa Px, sujeito a U de x maior que ou igual a U bar. Olha só, nos dois problemas,
o teu conjunto de possibilidades é o mesmo. A única coisa que foi afetada aqui é a tua função objetivo, né? A função que você está tentando minimizar. Daqui para cá, a função objetivo fica multiplicada por alfa. Tá bom? Se ela está multiplicada por alfa, o que acontece? Suponha que o H de P U barra, tá? Por definição é hertziana dessa situação, certo? Então, nós vamos verificar que H de P U barra também, vou verificar aqui, também minimiza alfa px, certo? Por quê? Isso é muito claro, né? Você tem essa função px e aqui você tem px vezes alfa. A única coisa que você está fazendo é multiplicar a função por alfa. Então, para você resolver aquela função, o teu ponto de mínimo tem que ser o mesmo, certo? Por quê? Vamos ver, isso é bom sempre você comparar com um modelo com uma variável só, né? Então você tem aqui seus eixos, você tem aqui um conjunto, tá? Conjunto de possibilidades. Você tem uma primeira função que é a função px. Se você pega essa função px e multiplica por alfa, ela vai gerar um gráfico aqui acima, só que homogêneo a esse, multiplicado por alfa. Tá? Por exemplo, pega a função x ao quadrado e a função 2x ao quadrado. Aí você tem o mesmo gráfico, só que um está para cima da outra, certo? Então, o ponto de mínimo aqui, desce, são os mesmos. Tem que ser o mesmo ponto de mínimo. Aqui é o alfa px e aqui o h de p u bar, certo? É o mesmo ponto de mínimo. Tá bom? Porque você está multiplicando só por alfa aqui, então no fundo o seu objetivo é praticamente o mesmo, só está multiplicado por alfa. Então, tanto faz você multiplicar por alfa antes ou depois de completar seu objetivo, certo? Então, é o mesmo. Se é o mesmo, quando você substituir para encontrar o E de x, né? O E de PU barra, isso aqui vai ser PH de PU barra. E quando você pega o E de PU barra e multiplica esse P por alfa, isso aqui vai ser alfa P H de alfa P U bar, só que esses dois caras são os mesmos, então isso aqui é alfa P H P U bar. E esse cara aqui, ó, é igual ao E de P U bar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você está olhando para a demanda hertziana, né, ou seja, resolvendo o problema de minimizar o custo dado um certo nível de utilidade, e todos os preços são multiplicados por alfa, se você não quiser alterar o seu nível de renda, de utilidade, você vai ter que multiplicar os seus gastos por alfa. Você vai escolher a mesma cesta, só que a cesta vai estar alfa vezes mais cara. Por isso seu gasto vai ser alfa vezes o seu gasto anterior. Tá certo? Isso vale para a demanda hertziana, tá? O 3 é mais chato, tá? Vou perder meia hora para fazer uma coisa super chata. Tentei ver no Mascoléu. E o 4, não precisa dar olhada não, tá? O 3, vocês vão lá, olhar lá no Mascoléu, tá? Mascoléu. E o 4 usa uma coisa chamada princípio do máximo de Berge. Isso aí não precisa vocês olharem não, tá?
Essa aqui vocês precisam olhar no Mascolelo, tá? Essa aqui esquece. Tá? Só entende que é verdade, ou seja, saiba que a função dispêndio é uma função contínua em P. Então, vocês querem dar uma pausa agora? Bom, já foi muita matéria, né? Aqui.